E vamos de bom dia, minha gente. Bora para mais uma leitura bíblica. Mas antes disso, eu quero compartilhar algo com vocês, uma historinha aqui que me marcou, né? E vale a pena recordar. Bom, faz um tempo já eu fui numa casa de uma senhora, no qual, chegando lá, eu com a minha Bíblia, né? A gente ia compartilhar do Evangelho, conversar. E chegando lá na casa dessa senhora, eu lembro, né, que a gente sentou lá na mesa e eu coloquei lá a minha Bíblia e enfim, aí ela começou a falar do jeitinho dela. Ela, minha filha, eu não sei ler. Cara, mas quando aquela mulher abriu a boca, a gente via o quanto essa mulher era cheia do Espírito Santo. Ela começou a me contar cada história. Eu não vou recordar assim muito porque faz bastante tempo, mas quando ela abria a boca para falar de Deus, de Jesus, era uma história mais linda que a outra e o quanto essa mulher era usada por Deus o Pai. E por que que eu tô falando isso, né? Porque Deus o Pai, ele pode tudo. Ele usa cada um de nós conforme ele quer, né? A minha intenção não é, pô, então não vale a pena ler a Bíblia. Gente, não é isso que eu tô falando. Ó, entenda, eu sou responsável pelo que eu falo. Pelo que você entende é outro departamento. Não falei sobre isso, né? Eu tô falando que Deus, o Pai, ele usa cada um conforme ele quer. E eu quero compartilhar 2 versículos com você. Abra a tua Bíblia e vem comigo. Vamos lá, Mateus capítulo 21, verso 28. Olha o que diz. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Vamos lá. Analisando essa situação de fora, eu e você concluímos que esse primeiro filho parecia ser o desobediente. Porém, tá falando que de bate pronto ele falou que não queria, mas ele se arrependeu. E aqui fala que foi um arrependimento que ele fez o que precisava ser feito. Lembra lá da história do filho pródigo? Ele se arrependeu, ele pede perdão para Deus e para o pai dele. Vamos lá, vamos analisar o segundo caso. Olha aqui, esse filho, o segundo, ele parecia obediente, porque logo de bate pronto, pô, pai, eu vou. Só que ele não foi. No 31, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E por que Jesus ele está falando disso? Porque eu não sei se você vai lembrar. Lembra que quando eu falei quanto mais conhecimento, a pessoa ela fica meio que, vamos se dizer, soberba? E vamos lá, por que eu tô falando sobre isso? Porque a sabedoria, segundo a lei terrena, ela inflama o ego. Lá em Tiago fala que a sabedoria do mundo é animal e diabólica. Só que a sabedoria, estando em Cristo,
com a lei espiritual é totalmente diferente. Você quer ver o bem do teu próximo. Você gosta de ser repreendido, claro, que mediante a palavra que Cristo ensinou. Você gosta de aprender com aquele que sabe mais que você. É totalmente diferente, não tem essa rixa, ciúmes, inveja. É totalmente diferente. E aqui, o que acontece? Os publicanos, eles reconhecem o seu erro, né? Tem aquele entendimento, reconhecem e mudam de direção. Só que a pessoa na lei carnal, uma, não reconhece o erro, outra, e se sente justificados. Tá aí o problema. Vamos lá. E Cristo, ele tá mais interessado naquilo que eu sou do que aquilo que eu sei. Para ter uma ideia, aqui, lendo aqui o primeiro filho, para mim ele era o desobediente. Só que na segunda linha fala que ele se arrependeu e foi. Para mim, esse aqui, se eu não tivesse lido a segunda parte, esse era o obediente. Porém, a gente se esquece de uma coisa: a gente não conhece o coração da pessoa. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou. Porque muitas vezes, igual nesse caso, um filho, ao nosso ver, parece o desobediente, mas não é. Por quê? Porque você não conhece o coração da pessoa. Mas o segundo filho, que parece ser obediente, mas no coração não era. Lembra lá do caso do filho pródigo? Os dois foram desobedientes. Tanto o que saiu de casa, quanto o outro, que ficou na casa do pai e não conhecia o pai. Por quê? Quando o filho lá se arrependeu, o outro se revoltou. Tem uma parte que ele fala, não chama nem o irmão de irmão, chama de seu filho. Olha aí, o seu filho, não é nem mais meu irmão, sabe? Não se alegrou com a volta do irmão que estava perdido, estava morto e reviveu. Vamos lá, para encerrar. É Hebreus 4, tá? 4:12. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Você sabe o porquê está dizendo isso? Porque a gente precisa ser governados pelo Espírito e não por nossos sentimentos. Olha a alma aí. Vontades, emoções, pensamentos. E até mesmo pela nossa própria razão. Continuando. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E para encerrar, eu e você temos um tesouro dentro de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Que Deus o Pai te abençoe.